Olá pessoal, aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre diferentes cenários para o fim do universo. Mas na verdade o vídeo de hoje não é exatamente sobre isso. Em vez de explicarmos como de costume de que forma todos nós vamos morrer, hoje nós vamos explorar a fundo uma hipótese bastante curiosa apresentada lá em 2007. A ideia por trás dela é bem direta. E se a própria humanidade pudesse ser responsável por acelerar o desaparecimento do universo observável? Seja bem-vindo, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso. Então, hora de começarmos. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Você já ouviu essa frase antes? Se você se interessa por biografias de grandes cientistas ou assistiu ao aclamado filme biográfico Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, é bem provável que sim. Essa frase foi dita por J. Robert Oppenheimer, um renomado físico envolvido no projeto de armas nucleares dos Estados Unidos, e tem origem em uma passagem do texto sagrado hindu Bhagavad Gita, dita pela divindade Krishna. Vale comentar que a citação feita por Oppenheimer não é exatamente precisa, mas deixemos isso de lado por enquanto. A grande questão é, ao criar a bomba atômica, Oppenheimer se tornou de fato uma figura comparada a Krishna, um destruidor do mundo? E com sua permissão, gostaríamos de colocar isso em dúvida. Mesmo que uma guerra nuclear venha a acontecer, é bem provável que a Terra em si não sofra grandes consequências. De fato, a civilização humana pode colapsar, inúmeras espécies podem desaparecer, e vastas regiões se transformar em terras devastadas pela radiação. Mas o planeta Terra continuará girando ao redor do Sol, como se nada tivesse acontecido. Em questão de alguns milhares, ou, no pior dos casos, milhões de anos, os efeitos da guerra irão desaparecer, a biodiversidade se restabelecerá e a vida florescerá novamente. Algo semelhante já ocorreu pelo menos 5 vezes ao longo da história geológica do nosso planeta. A mais recente dessas extinções em massa aconteceu depois da colisão de um asteroide que eliminou os dinossauros. Mesmo o fato de estarmos destruindo o meio ambiente de forma acelerada não pode tecnicamente ser chamado de fim do mundo. Aquecimento global, poluição do ar, contaminação do solo e das águas são sim problemas gravíssimos que podem arrasar a nossa civilização, mas não representam uma ameaça direta ao planeta como um todo. Se a humanidade desaparecesse subitamente, levando junto todas as refinarias de petróleo e os 8 bilhões de quilos de lixo que produzimos por dia, a Terra iniciaria um processo natural de purificação e o equilíbrio ecológico se restauraria em um piscar de olhos, geologicamente falando, é claro. Mesmo que tentássemos explodir o planeta intencionalmente, muito provavelmente não conseguiríamos. Afinal, planetas são estruturas extremamente estáveis por natureza. Mesmo que todas as armas nucleares da Terra fossem detonadas simultaneamente no fundo do poço superprofundo de Kola ou na Fossa das Marianas, no máximo provocaríamos alguns terremotos violentos, tsunamis sucessivos ou a contaminação de solos e oceanos por radiação. Nada que se compare a uma supererupção vulcânica, por exemplo. E olha que eventos como esse já ocorreram dezenas de vezes em eras passadas, e mesmo assim, continuamos aqui. Se não somos capazes nem de afetar o planeta onde vivemos, como poderíamos causar danos ao universo observável? À primeira vista, essa ideia parece completamente absurda. Mesmo que a Terra desaparecesse, o impacto seria perceptível no sistema solar, mas em Próxima Centauri, ninguém notaria absolutamente nada. E em escalas ainda maiores, nem se fala. Ainda assim existe uma teoria que afirma que nós, neste exato momento, estamos destruindo o universo. E não estamos fazendo isso com bombas nucleares ou poluição industrial. O agente dessa destruição seria algo bem mais comum, o telescópio. O falso vácuo e a energia escura. Para entender se algo assim seria possível, vamos antes recapitular de forma simples o que são o falso vácuo e o verdadeiro vácuo. No nosso dia a dia, costumamos imaginar o vácuo como um espaço completamente vazio. Mas na realidade, esse tipo de vazio total simplesmente não existe.
Aristóteles já dizia: a natureza abomina o vácuo. Mesmo nos espaços entre as galáxias, o vácuo não é totalmente desprovido de matéria. Ainda há traços de átomos e moléculas de hidrogênio flutuando por lá. E mesmo que por algum milagre conseguíssemos remover essas partículas todas, o espaço ainda assim não estaria vazio, porque ele está em constante ebulição quântica, com pares de partículas e antipartículas virtuais surgindo e desaparecendo o tempo todo. Segundo a teoria quântica de campos, todo o universo é formado por campos que vibram incessantemente. Quando essas vibrações ocorrem no nível mais baixo de energia possível, chamamos esse estado de vácuo quântico. E o ponto mais importante: esse nível de energia nunca é zero, porque isso significaria a ausência completa de flutuações quânticas, o que é impossível. Um dos princípios mais fundamentais da física afirma que todo sistema tende naturalmente para o estado de menor energia. Em outras palavras, ele busca um tipo de equilíbrio estável, uma homeostase. É justamente a partir dessa ideia que surgem os conceitos de verdadeiro vácuo e falso vácuo. Mas antes de irmos adiante, precisamos fazer um pequeno desvio. Se você se interessa por ciência ou costuma acompanhar os vídeos aqui no canal, provavelmente já ouviu falar de energia escura. Trata-se de uma força misteriosa que faz com que o universo inteiro se expanda de forma uniforme, com a mesma aceleração em todas as direções. Uma das teorias mais aceitas diz que essa energia escura seria, na verdade, o próprio campo quântico que permeia todo o universo observável. Mas e se esse campo, em vez de estar no nível de energia mais baixo possível, estiver apenas preso em um estado temporário chamado de falso vácuo? Nesse caso, haveria um nível de energia ainda mais baixo para o qual ele poderia decair. E como acabamos de comentar, todos os sistemas físicos inevitavelmente tendem a seguir esse caminho. Isso significa que em algum ponto do espaço pode surgir uma bolha de verdadeiro vácuo, uma região onde a energia é mais baixa do que em qualquer outro lugar. E tudo que essa bolha tocar seria imediatamente convertido para esse novo estado de mínima energia. Em outras palavras, essa bolha começaria a se expandir sem parar, até engolir todo o universo. Mas o que exatamente isso significaria? Em essência, seria o fim de tudo aquilo que conhecemos como universo. Todas as leis físicas que regem estrelas, planetas e galáxias são baseadas nas propriedades específicas das partículas e dos campos quânticos atuais. E se essas propriedades forem alteradas, a própria existência da matéria, tal como conhecemos hoje, se tornará impossível. A única boa notícia nisso tudo é que essa bolha de verdadeiro vácuo, caso venha a surgir, não se expandirá mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, se isso acontecer lá na galáxia de Andrômeda, por exemplo, levará cerca de 2,5 bilhões de anos até chegar até nós. A teoria quântica do cérebro que provoca a morte. Agora que entendemos os conceitos de campos quânticos e falso vácuo, vamos relembrar um ponto importante. O estado de um sistema quântico depende da presença de um observador. É justamente isso que significa a famosa metáfora do gato de Schrödinger. Enquanto ninguém estiver observando o sistema, o gato está, de certo modo, vivo e morto ao mesmo tempo. Ou seja, ele existe numa superposição de todos os estados possíveis. Infelizmente, essa ideia tem sido distorcida e explorada por charlatões que promovem suas próprias versões de uma suposta psicologia quântica. Segundo esses discursos, basta você desejar algo e o universo irá colapsar para uma realidade onde aquilo se concretiza, como, por exemplo, você segurando um cheque de $1 bilhão. Um dos principais argumentos contra essa narrativa é o de que os efeitos quânticos não se aplicam ao mundo macroscópico. Durante muito tempo acreditou-se que tudo maior do que um átomo estaria sujeito às leis da física clássica de Newton, e não à mecânica quântica. Mas experimentos recentes mostraram que a história não é tão simples assim. Em um deles, por exemplo, uma propriedade típica dos fótons, o chamado comportamento dual de partícula e onda, foi observada em enormes moléculas de carbono com 60 átomos. Em outras palavras, mesmo sistemas grandes podem ter seu estado influenciado pelo fato de estarem sendo observados. Infelizmente, isso ainda não valida em nada os gurus da psicologia quântica. É verdade que o ato de observar colapsa a função de onda, mas o observador não pode escolher qual será o resultado.
O colapso simplesmente acontece. E é só isso. Mesmo assim, essa descoberta levanta uma hipótese curiosa. Será que ao observarmos os campos quânticos do universo, estamos de fato alterando suas propriedades? E será que essas flutuações causadas pela atividade humana poderia, quem sabe, provocar o falso vácuo ou outros fenômenos perigosos? É claro que mesmo que algo assim aconteça, isso não significa necessariamente que a culpa seria nossa. Como vimos antes, a energia escura começou a acelerar a expansão do universo há cerca de 5 bilhões de anos, quando nem a Terra nem o Sol existiam ainda. Será que isso foi causado por alguma outra civilização inteligente? E vale lembrar que o observador nem sempre precisa ser inteligente. Qualquer entidade que meça o caos de um estado em superposição, com base em algum parâmetro, pode exercer esse papel e impor uma ordem. Nesse sentido, até uma galáxia ou a luz que ela emite pode, em certas circunstâncias, funcionar como observador e influenciar o universo ao seu redor. De qualquer forma, é possível que a simples observação dos campos quânticos leve esses sistemas a colapsarem em um novo estado. No entanto, em bilhões de anos de história do universo, nunca vimos isso acontecer nenhuma única vez. Então podemos afirmar com alguma tranquilidade que, pelo menos durante o nosso tempo de vida, não há com o que se preocupar. E se você achou esse vídeo interessante, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.